Então, quando Jesus chama Zaqueu para a casa de Zaqueu, as pessoas falaram assim: esse homem que se diz ser Deus se hospeda com pecadores, né? Então, aí naquele diálogo, né, como eu disse, numa mesa muito parecida com essa aqui, Jesus conversa ali uns 30 minutos com Zaqueu e o coração de Zaqueu já é alcançado. E daí ele se levanta e fala: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu não vou devolver para essa pessoa o que eu roubei. Eu vou devolver com juros e correção monetária. Se eu roubei alguém, eu vou restituir ela 4 vezes. Ou seja, percebe que o coração de Zaqueu era um. Até o povo dizia que ele era pecador, porque Zaqueu mexia com dinheiro e de fato ele pegava além do que era dele. Ele pegava dos outros. E quando Jesus tem um encontro com ele, ou seja, quando Jesus tem um encontro com o nosso coração ele muda. É dessa mudança que o Evangelho propõe. De uma mudança repentina ou através de um processo do coração humano. Todos nós somos pecadores e falhos. Todos nós temos alguma coisa dentro do nosso coração para romper. Zaqueu rompeu com aquele pensamento de que pegar do próximo era a melhor coisa que ele poderia fazer. Quanto mais ele tinha, mais ele queria e mais ele pegava do próximo. Quando Jesus senta na mesa dele e conversa com ele, provavelmente sobre o Evangelho e o amor de Deus, o coração de Zaqueu é constrangido a viver em verdade. Então, sempre que a gente tiver um encontro com Jesus, sempre que a gente tiver um encontro com o Espírito Santo, o nosso coração vai ser constrangido a viver em verdade. E daí é que a gente vai abandonar essa nossa velha maneira de viver. Isso aqui que está dizendo também se assemelha muito com a nossa história. Porque recuperação, eu sempre falo, é abandonar a nossa velha maneira de viver, a nossa velha maneira de pensar e a nossa velha maneira de se comportar. Zaqueu teve um encontro com Jesus e abandonou a velha maneira dele de ver, a velha maneira dele de pensar e a velha maneira dele de se comportar. E a partir desse encontro ele teve uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de se comportar e de sentir. Então o Evangelho propõe para a gente o único resultado que a gente possa alcançar no tratamento para a dependência química, que é a mudança de mente, que é o que aconteceu com Zaqueu. Então, dentro da espiritualidade, eu sempre falo, dentro da espiritualidade a gente sempre acha um caminho de cura para as nossas vidas. Porque enquanto a gente não for curado de certas coisas na nossa vida, a gente nunca vai deixar de ser essa mesma pessoa que nós somos. Então, a palavra hoje, para exemplificar, né, e resumir, é um convite a gente ter um momento com Deus, um momento com Jesus, e permitir que o nosso coração seja constrangido pela palavra, que é o Evangelho, e a partir desse constrangimento, eu fazer rupturas na minha vida, da qual eu vou ter uma mudança de comportamento, de pensamento. Essa é a única possibilidade dentro da dependência química. Não adianta o cara ficar dentro de uma clínica 1 ano, não adianta ele ser internado 10 vezes, se não houver mudança de mente, mudança de coração, que vai resultar numa mudança de comportamento, não existe recuperação e não existe sobriedade. A sobriedade decorre dessa mudança e a palavra está o tempo todo apresentando para a gente esse conceito de mudança que a palavra traz, que Jesus traz através do Evangelho para a gente. Então que o nosso coração hoje se constranja a palavra e o amor de Deus pela nossa vida e que a gente, como Zaqueu, possa levantar dessa mesa e falar: se eu tenho errado nisso, eu vou mudar nisso. Se eu ferir alguém dessa maneira, eu vou agradá-la de uma maneira muito maior do que a que eu feri. Essa é a proposta do Evangelho. Quando o Evangelho diz amar o inimigo, dar a outra face, é sempre apresentar uma outra via que não seja a guerra. Entende? O Evangelho ele propõe a paz e não a guerra. E tem uma música aí muito legal, a frase que fala na música do Chorão, do Charlie Brown: o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Então, a partir do momento em que em Jesus eu tenho uma paz no meu coração, a guerra acaba. Então, a guerra acabou para Zaqueu, ele levanta daquela mesa e fala: ó, eu vou fazer agora o certo. E todo mundo aqui já é adulto para saber o que é o certo. É ou não é? Então, vamos ficar de pé, igual o Zaqueu, e vamos fazer uma oração aí, já para o café da manhã. Quem é Zaqueuzinho pode subir aí no banco. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa devocional, por essa palavra. Constranja o nosso coração à mudança, constranja o nosso coração a entender, constrange o nosso coração a mudar o pensamento, o comportamento e viver a vida em verdade, que a gente possa ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de nós, uma outra visão de ser humano e uma outra visão do teu amor e da tua misericórdia pelas nossas vidas. Nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo tenha um encontro com o coração de cada um aqui e com cada família representada, e aquele milagre que aconteceu na vida de Zaqueu aconteça na nossa vida e a gente levante dessa mesa disposto a fazer aquilo que é certo, que é correto diante de Ti. É a oração que nós fazemos, já também pedindo pelo nosso café, que é fruto da Sua infinita misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado pela mão que preparou, pela mão que colheu e pela disponibilidade de fazer para que a gente possa se alimentar nesse dia. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus e nos dê um dia abençoado, assim para nós como para nossa família também. Amém. Amém, família.